Olá pessoal, sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a novação. Mas antes eu queria pedir um favorzinho para vocês. Se gostarem do nosso conteúdo, pediria que se inscrevessem no nosso canal e dessem um like, pois isso ajuda muito na divulgação. Bem, a novação é um meio extintivo das obrigações. A doutrina a classifica como sendo um meio extintivo não necessariamente satisfativo. E o conceito mostra muito o porquê disso. Na novação, nós temos uma sequência cronológica de obrigações. Na novação, nós temos a extinção de uma antiga obrigação com o surgimento de uma outra obrigação que assume o seu lugar. Na novação, portanto, geralmente é uma negociação entre as partes credoras e as partes devedoras, resolvendo por trocar uma dívida de difícil adimplemento por uma dívida de mais fácil adimplemento. A novação ela pode ser total ou parcial. A novação será total quando a antiga dívida, chamada de dívida novada, se extinguir por completo, sendo inteiramente substituída por uma nova dívida, chamada de dívida novadora. E ela será parcial quando a antiga dívida, dívida novada, não for inteiramente extinta, uma parcela dela continuar a existir. Então, quando a novação é parcial, nós temos a extinção de apenas uma parcela dela, que é inteiramente esta parcela substituída pela nova dívida, pela nova obrigação que é gerada, que é criada, que surge para tomar o seu lugar, mas paralelamente continua a existir aquela parcela que não foi extinta quando a novação é parcial. Na novação, ou para a novação, nós temos 3 requisitos. Esses requisitos, eles são, primeiro, a antiga dívida, a antiga obrigação que se extinguirá, ela necessariamente tem que ser uma dívida, uma obrigação válida e ainda não extinta. A lei fala isso expressamente no artigo 367, dizendo lá no dispositivo que não poderão ser objeto de inovações as obrigações nulas ou extintas. Tem uma controvérsia doutrinária, um pouco antiga até, de certa forma ultrapassada, mas que é importante mencionar aqui. Quando do Código de 1916, a redação do Código era muito próxima do dispositivo lá do Código de 1916, era muito próximo à redação do Código, do dispositivo que consta agora no Código de 2002, uma parte da doutrina dizia que quando a lei vedava a novação de obrigações extintas, estaria vedando também a novação de dívidas, de obrigações prescritas. Clovis Bevilacqua era um dos doutrinadores que defendia esta posição. Mas não é esse o entendimento que se consolidou na doutrina nacional e não é esse o entendimento que atualmente vige, inclusive, em nossos tribunais. Os nossos tribunais têm entendido a possibilidade de haver a novação de uma obrigação prescrita. Por quê? Porque a prescrição ela não afeta o direito. A prescrição ela faz com que desapareça a pretensão jurídica na cobrança do direito. A prescrição torna uma obrigação inexigível, mas não faz com que a obrigação se extinga. Tanto é que quem paga uma dívida prescrita não poderá recobrá-la no futuro. Não haverá, como decorrência disso, um enriquecimento sem causa da parte credora. Dívidas prescritas são dívidas existentes, mas inexigíveis. Portanto, o entendimento que isso consolidou na doutrina brasileira e com a aceitação jurisprudencial é a de que cabe novação de dívidas prescritas desde que não sejam dívidas extintas. E qual seria uma dívida extinta, por exemplo? Então, imaginemos que tenhamos uma relação obrigacional em que a parte credora tenha perdoado a dívida, tenha remitido a dívida. Houve uma remissão da dívida, um perdão completo da dívida, aquela remissão eventualmente foi aceita pela parte devedora, de forma tal que aquela obrigação não existe mais. Depois que a obrigação se extinguiu, aí sim não caberá mais novação. Então, para que haja a novação, o primeiro requisito é este. A antiga obrigação deve ser uma obrigação válida e ainda existente. Não pode ser uma obrigação extinta. O STJ tem inclusive uma súmula, a súmula 286, que diz que, analisando situações geralmente de cunho consumerista, verificando que por vezes a parte devedora é levada a uma situação prejudicial em decorrência da novação, porque a novação escamotearia, digamos assim, algumas invalidades, alguns defeitos, algumas abusividades da relação obrigacional anterior, o STJ editou a súmula 286, em que diz que em havendo renegociações de dívidas, especificamente renegociações de dívidas bancárias, a novação que
decorre, que é um efeito desta renegociação, ela não impede que a parte devedora discuta a validade da obrigação antiga que se extinguiu por conta da novação. Então, essa súmula diz, olha, ainda que tenha havido uma novação em decorrência de uma renegociação de uma dívida bancária, isso não impede que haja uma discussão sobre a validade daquela obrigação anterior. O segundo requisito, e este é quase que auto-evidente, é de que a obrigação que surge em seu lugar também deverá ser uma obrigação válida. Não pode ser uma obrigação nula, porque, eventualmente, se for uma obrigação nula, isso afetará a própria validade da novação, de forma tal que a novação em si será considerada inválida, portanto ineficaz, fazendo com que chegue-se à conclusão de que a antiga obrigação não se extinguiu. Então, a nova obrigação deve ser uma obrigação válida, não pode ser nula e não pode ser anulável desde que venha a ser anulada. Ou seja, eventuais nulidades relativas que não tenham sido combatidas no tempo devido faz com que aquela invalidade entre em convalência, né? Então ela vai deixar de existir. Aquela invalidade vai ser suprida pelo próprio tempo. O próprio tempo convalidará aquela situação. Então, fechando o ponto, esses dois pontos. Tanto a antiga obrigação quanto a nova obrigação na novação, elas devem ser ambas válidas, para que a novação também seja considerada válida e, portanto, eficaz, para que, portanto, haja essa sucessão no tempo de obrigações, a segunda delas substituindo a primeira. E o terceiro requisito é que haja um inequívoco intuito de novar, um inequívoco intuito de realizar a novação. Esse intuito ele pode ser expresso ou ele pode ser tácito, desde que nós não consigamos chegar a uma outra conclusão de forma inequívoca que não aquelas partes realmente queriam novar, muito embora não tenham explicitado isso verbalmente ou por escrito. Os comportamentos nos levam necessariamente a essa conclusão. A novação também, um outro aspecto importante da novação é a classificação. A novação ela tem sido classificada por dois critérios principais. Primeiro, a novação é classificada como sendo novação objetiva ou real, quando a diferença entre a antiga obrigação e a nova obrigação é a do seu objeto. Então, por exemplo, as partes estão lá relacionadas em uma determinada obrigação e a parte devedora está tendo dificuldades de se manter adimplente. Aquela obrigação é uma obrigação de curto prazo, de forma tal que está asfixiando o orçamento mensal da parte devedora. Então, em eventual renegociação dessa dívida, as partes podem chegar à conclusão de que o melhor caminho seria novar, extinguindo-se a obrigação antiga, trocando-se aquela obrigação antiga por uma nova obrigação, uma obrigação com um perfil um pouco mais alongado, uma dívida de mais longo prazo que permita que haja um encaixe mais suave dentro do orçamento mensal da parte devedora, que assim terá mais facilidade de se manter adimplente. A novação objetiva ela também acontece, mas esse é um objeto talvez para um outro vídeo futuro. Ela também pode acontecer e acontece frequentemente, inclusive, nos processos de recuperação judicial, quando há a apresentação da proposta de inovação no plano de recuperação judicial e as partes credoras acabam por aceitar aquilo ou sem objeção ou em havendo alguma objeção com posterior aprovação na Assembleia Geral de Credores. Mas voltando à novação. A novação ela também pode ser subjetiva ou pessoal. E dentro desse critério, em que nós verificamos que entre uma obrigação e outra há alteração nas pessoas que titularizam as posições jurídicas de credores ou de devedores, ela pode ser subclassificada em novação pessoal ou subjetiva, ativa ou passiva, a depender de ter havido uma substituição ou na parte credora ou na parte devedora. Será ativa quando, entre a antiga obrigação e a nova obrigação, tiver tido alteração na titularidade do polo ativo. Por outras palavras, tiver tido alteração na pessoa credora. Agora, é importante, e é um motivo de muita confusão, inclusive, confunde-se muito esta situação com cessão de crédito por se visualizar ou por se centrar a atenção nesta troca de credores. Mas há um traço distintivo importantíssimo entre um e outro, de forma tal que nós não podemos fazer essa confusão conceitual entre um e outro. Na cessão de crédito, não há uma sucessão de obrigações ao longo do tempo.
Não há a extinção de uma obrigação com o surgimento de uma outra. Há uma mera transmissão de uma mesma obrigação. Há um mero redirecionamento do vetor desta obrigação, alterando-se o polo ativo. Mas a obrigação é a mesma, as garantias são as mesmas, os prazos prescricionais também serão os mesmos. Já na novação, não. Na novação subjetiva ativa, nós trocamos a parte credora, mas nós trocamos também a própria relação jurídica obrigacional. Extingue-se uma antiga relação jurídica e surge uma outra inteiramente nova, eventualmente com as mesmas garantias ou não, e sempre com a renovação dos prazos prescricionais. A novação ela também pode ser subjetiva e passiva. Nessa novação subjetiva passiva, há uma troca das partes devedoras. E aqui o que nós falamos lá sobre a não confusão com a cessão de crédito vale também exatamente o mesmo raciocínio aqui para a não confusão da novação passiva, da novação subjetiva passiva, com a assunção de dívida. Também na assunção de dívida há uma mera transmissão de uma mesma obrigação com o seu redirecionamento, sem que haja o surgimento de uma outra obrigação. Surgimento de outra obrigação que há aqui na novação subjetiva passiva. Na novação subjetiva passiva, também extingue-se a antiga obrigação e surge um outro em seu lugar, havendo inclusive a alteração das partes devedoras. Essa novação subjetiva passiva, ela ainda é subclassificada em novação subjetiva passiva por expromissão ou novação subjetiva passiva por delegação. A novação por expromissão, falando de forma mais sucinta, que tem previsão legal no artigo 362 do Código Civil, ela ocorre quando a nova pessoa devedora, a terceira pessoa que assumirá o polo passivo, assume essa posição sem que haja o consentimento do antigo devedor. O antigo devedor não admite, não concorda com esta alteração ou por vezes sequer sabe do que está acontecendo. E ainda assim a novação será válida e se operacionalizará. Um exemplo de que isso poderia ocorrer, um exemplo de uma novação por expromissão. Imagine que uma mãe ou um pai enxerga lá o seu filho ou sua filha em uma situação de dificuldade financeira, estando num estado de inadimplência em relação obrigacional, e esse genitor vai lá diretamente com o credor e faz uma renegociação. E diz, olha, eu poderei assumir esta dívida, mas vamos fazer o seguinte, vamos vamos extinguir esta obrigação e vamos fazer com que surja uma nova obrigação em que eu, eventualmente, darei minhas próprias garantias reais. Colocarei aqui um apartamento ou, eventualmente, um bem imóvel para servir de garantia a esta obrigação, liberando-se, portanto, aquele filho, aquela filha. Neste exemplo, nesta hipótese, o filho ou a filha sequer sabiam do que estava acontecendo e ainda assim a novação se operacionalizará. Aquela obrigação que vinculava o filho se extingue e surge uma outra obrigação em seu lugar, vinculando apenas o mesmo credor e agora o pai ou a mãe que agiram para assumir esta posição devedora. Já na novação por delegação, a parte devedora que se retirará desta relação jurídica obrigacional indica a terceira pessoa devedora que assumirá esta dívida. Então, a diferença da novação por expromissão para a novação por delegação é que na expromissão não há o consentimento, por vezes sequer há conhecimento, sequer a ciência da parte devedora de que uma terceira pessoa irá assumir aquela dívida. Já na novação por delegação, a pessoa devedora que irá se retirar desta obrigação, a pessoa devedora que estava vinculada à antiga obrigação novada, indica a pessoa que assumirá o polo passivo na obrigação novadora. E a novação ela também pode ser mista, e será mista quando ela ao mesmo tempo for uma obrigação, uma novação real e uma novação pessoal. Ao mesmo tempo nós trocamos um ou dois dos polos subjetivos e trocamos também o objeto da obrigação. Então ela será um misto de uma obrigação, ela será um misto de uma novação subjetiva e de uma novação objetiva. E por fim, falar um pouquinho rapidamente aqui dos efeitos. O principal efeito da novação, e esse é o efeito que justifica inclusive que haja a novação, é a extinção da obrigação antiga. Então sempre que houver uma novação, a antiga obrigação irá se extinguir, total ou parcialmente, mas sempre haverá uma extinção da antiga obrigação, da obrigação novada. Um outro efeito importante é que na novação há a extinção de acessórios e de garantias da antiga dívida que não tenham sido expressamente preservados
na nova obrigação. Então, em havendo garantias que estariam relacionadas à antiga obrigação e se essas garantias não constarem expressamente no instrumento do qual decorre a novação, essas garantias se extinguirão juntamente com a antiga obrigação, juntamente com a obrigação novada. Há inclusive um anunciado da 6ª Jornada de Direito Civil, que é realizada lá no Conselho da Justiça Federal, dentro do STJ, que é o enunciado 547, em que ele fala lá sobre a liberação da parte fiadora que não tenha participado na novação. Se alguém prestou fiança em uma antiga obrigação e não participou ou não consentiu com esta novação, esta pessoa estará liberada tão logo haja a novação. Ou seja, a fiança não passa automaticamente, não é um efeito automático e necessário que a fiança continue a existir na nova obrigação. E por fim, os efeitos da novação na solidariedade passiva. Esse é um ponto um pouco controverso na nossa doutrina, mas a ideia é o seguinte: imagine que nós tenhamos uma relação jurídica obrigacional em que haja 3 pessoas devedoras e essas 3 pessoas devedoras são solidárias entre si. Logo, cada um individualmente é responsável totalmente pela dívida perante a parte credora. E aí imagine que apenas um dos devedores faz a novação, renegocia a dívida com a parte credora e apenas uma delas participa da novação, participa dessa passagem de uma antiga obrigação para uma nova obrigação. Apenas uma delas consente, manifesta a sua vontade de realizar essa novação. O artigo 365 do Código Civil diz que os outros devedores solidários que não tenham participado da novação estão liberados da solidariedade. Isso quer dizer o seguinte: esses devedores, eles não são mais devedores à luz, aos olhos da parte credora. A parte credora não pode mais cobrar deles aquela antiga dívida que inclusive se extinguiu. Porém, e esse é um motivo de muita confusão e também aqui de divergência doutrinária, nós não podemos concluir automaticamente que a liberação daqueles devedores da solidariedade, portanto, a liberação daqueles devedores de eventual cobrança do credor, não os impede, contudo, de serem cobrados pelo outro devedor quando ele integralmente paga a dívida ao credor. Ou seja, eles estão liberados da solidariedade, mas ainda são responsáveis pelo percentual, pelo mesmo quião, pelo quantum da dívida que lhes caberia dentro daquele universo de solidariedade. Isto é, eventualmente, se a dívida era de R$100 e cada um tinha a responsabilidade por 1/3, em havendo a novação, a parte devedora pagará a futura dívida lá com o devedor e poderá cobrar 1/3 de volta de cada um dos devedores. Eu repito que este é um ponto controverso na doutrina, porque realmente o dispositivo legal não é muito claro, mas esse tem sido um entendimento que tem sido compartilhado por uma parcela considerável da nossa doutrina. Espero que tenham gostado e peço novamente que se inscrevam no canal e deem um like se tiverem gostado do conteúdo. Muito obrigado.